Valendo? Prontinho. Estamos agora na carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta muito bela, é uma das cartas mais amorosas que nós encontramos aqui no Novo Testamento. E ela também fala de algo muito elevado. Nós acabamos de estudar a carta de Paulo aos Gálatas, que era um problema, porque os Gálatas queriam seguir a lei, queriam ser justificados pela lei, e eles estavam sendo influenciados por legalistas, por judaizantes, que queriam que eles se circuncidassem, que eles guardassem o sábado, que eles guardassem a lei para serem justificados, e evidentemente estavam totalmente errados, e Paulo chamava isso de outro evangelho, um evangelho que não era o verdadeiro evangelho, que mesmo que fosse ditado por anjos, deveria ser considerado amaldiçoado ou maldito. Alguém me mandou uma mensagem esses dias falando que uma determinada seita sabatista que tem aí, a fundadora da seita, a profetisa da seita, dizia que ela recebeu as profecias de um anjo que está do lado dela. E isso já diz tudo, né? Isso já demonstra da onde vem o erro, de onde vem o engano. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia, nós temos a carta aos Gálatas para corrigir esse erro. Hoje um adventista soltou todos os cachorros do canil dele em cima de mim, um comentário bastante violento, bastante agressivo, porque ele ouviu uma das últimas gravações aí, um dos últimos vídeos, falando daquela questão de que nós não temos uma lei moral e uma lei uh, cerimonial, que é esse argumento usado normalmente pelos adventistas, né? Mas nós temos a Bíblia fala da lei, e Paulo fala da lei. E Paulo fala que o crente não está debaixo da lei, ao contrário do que ensinam esses que falam que a gente não está debaixo da lei cerimonial, porém, da lei moral, os 10 mandamentos, nós continuamos, não continuamos, não. 10 mandamentos, 9 deles e um não é repetido, justamente qual? O sábado. O sábado. Então, quando a gente sai de Gálatas e entra em Efésios, é como tomar um banho, é como um refrigério, porque de repente nós estamos ouvindo falar de coisas celestiais e não de uma tentativa de se domesticar a carne através de mandamentos da lei, que era isso que a lei tentava fazer, mas a lei fracassou nesse sentido. E às vezes a pessoa fala assim, mas você diz que então Deus aboliu a lei? Eu digo não, eu respondo não, Deus não aboliu a lei. Deus aboliu o homem descendente de Adão. Esse foi abolido. Esse morreu na cruz, o velho homem morreu na cruz com Cristo. Ele está sepultado agora. Você não tem como querer fazer que um velho homem guarde uma lei que mostrou incapaz de domesticá-lo. Agora somos agora nova criação em Cristo. E essa nova criação não anda segundo uma lei, ela anda segundo o Espírito Santo. É guiada pelo Espírito Santo e temos para nós uma lei muito mais elevada, é uma lei que tem duas pernas e dois braços e uma cabeça, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para Cristo e vemos como nós devemos nos conduzir em todos os assuntos desta vida. Então aqui Paulo agora vai começar essa epístola, em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não é apóstolo da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja C, ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade da organização A, da organização B, da organização C. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aqui entra aquela questão muito
A maioria das pessoas aqui veio do catolicismo, né? Nós que viemos do catolicismo, fomos criados dentro de um sistema biblicamente horroroso, né? Se você analisar biblicamente, horroroso. Uma pessoa me contestou aqui esses dias também. Ah, você fala que os católicos adoram imagens, mas nós não adoramos imagens. Tá legal, tá bom. A Aparecida do Norte é toda feita para não adorar a imagem, né? Tá. Eu me lembro ainda, quando criança, eu devia ter acho que uns 9 anos de idade, 9 anos, eu acho. E às vezes a gente ia à Aparecida, né? Minha mãe era muito devota, minha mãe era uma católica assim que bastante devota. Tinha a cômoda de cada quarto dela, era um altar. Tinha lá um monte de imagens, vela, tinha tudo que você imaginar na cômoda, era um verdadeiro altar. E todos os cômodos tinham quadros de santos. Todos os cômodos tinham quadros de santos, diferentes santos. E quando ela comprava um quadro, ela chamava o padre. Ia lá o padre da igreja São Sebastião, que era mais próxima lá de casa, para fazer a encomendação do quadro, no seu benzer o quadro, levava água, tal, água benta, aí fazia toda aquela encenação. E ela era assim, ela tinha um alfinete desse tamanho, alfinete de fralda, daqueles grandão, né, que usava com fralda, pano de bebê. Ela tinha um alfinete daquele preso no sutiã, por dentro da roupa, cheio de medalhinhas de santos. Tanto é que quando ela caminhava pela casa, você escutava um chocalho, fazia tic, tic, tic. Eram todas as medalhinhas. Ela era devota de um monte de santos. No entanto, quando ela conheceu o Deus verdadeiro, ela simplesmente jogou tudo fora. Eu me lembro um dia de chegar na casa do meu pai e, de repente, eu vi ele lá na churrasqueira, era dia de semana, ele na churrasqueira, falei, aqui que vai ter churrasco aqui? Aí eu fui lá ver, não era churrasco, ele estava queimando todos os quadros. Ele tirou das molduras para aproveitar a moldura para outra coisa e pôs fogo em todas aquelas imagens. Depois ele quebrou também as imagens de gesso, né, aquelas que eram de gesso, e apenas uma que eu me lembro que ele era um crucifixo de metal. E um dia, a gente andando por uma estradinha rural, ele parou em cima de uma ponte, enfiou a mão debaixo do banco do carro, puxou um embrulhinho de pano assim e jogou pela janela no rio, né? Falei, pai, o que você jogou no rio? Aquele crucifixo de metal que não dava para quebrar. Falei, pai, como é que você faz uma coisa dessa? Amanhã alguém vai pescar esse crucifixo, vão construir uma basílica aqui, vão falar que é milagre, né? Como foi a história lá da Aparecida do Norte. Então, essa era minha mãe e esse era meu pai. Toda festa de São João, todo tempo de São João, né? São João, São Pedro, São João, Santo Antônio, não lembro agora. E a gente erguia o mastro, fazia o buraco no quintal, punha pó de café, arroz, feijão, vários alimentos dentro do buraco que você tinha que pôr para trazer prosperidade, daí enfincava o mastro, aí soltava rojão e gritava: Viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro, não sei quais outros que tinha, porque tinha uns mastros que você tinha um quadrado com 4 lados e 4 santos, tinha outros que era só com 3. Eu acho que era mais barato, com 3 santos saía mais barato do que 4. Eu não lembro exatamente qual era o protocolo daquela celebração. Mas eu vivi tudo isso. Eu vivi tudo isso. E quando menino, com 9 anos de idade, eu me lembro de ter ido a Aparecida do Norte e, e morrendo de vergonha, porque minha mãe comprou uma vela da minha altura. Você tinha que comprar a vela da altura da pessoa para quem você ia pedir graças, ia pedir bênçãos, tal. Então ela comprou uma vela da minha altura, uma vela compridona. O que você vai fazer com uma vela dessa altura? E eu tive que entrar do lado dela, subir, não tinha a basílica ainda, era a igreja antiga lá. Eu tive que subir do lado dela as escadarias que levavam até dentro do templo. Ela subiu de joelhos as escadas, e eu do lado morrendo de vergonha segurando aquela vela. Eu de vela segurando a vela, né? E morrendo de vergonha.
Mas tudo isso era crendice, era a superstição, aquela coisa em que a gente foi criado. Minha mãe, na casa dos meus pais, em Limeira, toda vez que vinha algum padre, algum frei, ou alguma freira que vinha viajante, né, que eles viajavam, então, era batata. Ela convidava para almoçar ou para jantar em casa. Então, quantas vezes eu lembro aqueles homem grandão de roupa comprida, sentado na mesa comendo, porque ela convidava para almoçar. E ela também foi criada num colégio de freira, né? Até ser expulsa, porque ela era terrível, ela era terrível. E um dia no corredor do colégio, ela simplesmente parou em frente a uma freira e levantou o hábito da freira para ver o que tinha embaixo. Aí expulsaram ela teve que ir para um colégio estadual. Mas então eu passei por tudo isso e toda uma família muito católica e tudo mais. E até acho até engraçado quando alguém fala assim: você nunca foi católico, você não entende. Claro que eu entendo. Eu me converti, eu me converti a Cristo, eu estava enfiado em tudo que era seita filosóficas e espiritismo, esoterismo e todos os ismos possíveis, budismo e toda aquela bobagem. E eu estava enfiado nisso até o pescoço. Eu era zen, né? Não comia carne. E de repente eu me converti no tempo de faculdade. Eu me converti, daí eu falei assim: bom, aonde que eu vou agora? Eu vi o evangelho, ninguém me convidou para igreja nenhuma, só falaram de Cristo para mim. Onde é que eu vou? Eu vou na missa, porque é lá que fala de Cristo. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aí comecei a ir à missa, ajudar o padre na missa, levava meu violão de 12 cordas, eu cantava na missa, e o padre até achava meio estranho, porque eu era muito animado para cantar na missa. E assim foi durante um ano. E enquanto isso, estudando a Bíblia e lendo, eu comprei o, o Catecismo Católico. Tem um Catecismo Católico, é um livro bem grosso. Lembro até hoje, tem a capa vermelha. E li inteiro, estudei inteiro o Catecismo Católico, comparando com a Bíblia. E aí deu o toim. Aí que eu vi o seguinte, que a doutrina católica ensina que não é a Bíblia, a palavra de Deus definitiva, derradeira, é, é a tradição do colegiado, dos santos padres, dos santos papas e tal. Então, se você encontrar alguma discrepância entre o que está na Bíblia e o que está na tradição, vale o que está na tradição. Porque o argumento é que a Bíblia surgiu graças à tradição, que primeiro os apóstolos transmitiram a tradição oral para depois escrever as suas cartas e tudo mais. Esse é o argumento. Então, por isso que a tradição precede em importância a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Então, quando eu descobri essas coisas, daí que eu abandonei o catolicismo. Mas tinha o negócio dos santos, né? Tinha toda aquela coisa dos santos. E aqui, quando você chega numa carta dessa, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Quem são esses santos em Éfeso? Santa Rita? São Benedito? São Cristóvão? Que santos eram esses que estavam em Éfeso? Eram todos os salvos que estavam na igreja congregada em Éfeso. Todos os santos, os santos significa chamado para fora, chamado, separado por Deus. Santo é separado, santificação é separação. Então, esses santos que fala aqui eram todos. Não tinha essa história de que canonizou, né? O cara morreu, virou santo. Não, santo não era morto, era vivo. Paulo não escrevia carta para mortos, ele escrevia carta para vivos, aos santos que estão em Éfeso. Por que ele escreveu uma carta para mortos? Os mortos não leem cartas. E fiéis em Cristo Jesus. Então é muito importante. Minha mãe, inclusive, ela tem um costume, depois de convertida, né? Ela chegava para as amigas católicas que ela tinha e falava assim: escuta, amiga, de quem que Santo Antônio era devoto? Aí a amiga falava assim: de Jesus, né? Puxa, né? E de quem que Santa Rita? Santa Rita era de Jesus também, devota de Jesus. E de quem São Benedito era devoto? De Jesus. E de quem santo isso, santo aquilo? Aí ela desfilava toda a galeria dos santos e a resposta é sempre a mesma: de Jesus, de Jesus, de Jesus. Ela fala assim: amiga,
por que que você não fica devota só de Jesus? Não tinha um santo que era devoto de outro santo. Eles eram devotos de Jesus. Eu queria fazer a mesma coisa. E então, aqui, quando nós chegamos aqui, fica muito claro para nós que santos são pessoas vivas que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu sou santo, e muitos dos que estão me escutando agora são santos também. Por favor, não vá acender vela para mim e nem, e nem colocar minha foto no altar da sua casa, aí em cima da cômoda, hein? Por favor, não é isso aí. E isso é a Bíblia. A gente foi tão acostumado com o erro que é como quando você pega hoje um pentecostal. Pega um cristão pentecostal e começa a explicar essas coisas que estão na Bíblia para ele, ele acha um absurdo. Ele acha que é loucura e não sei o quê. Por quê? Porque ele foi tão doutrinado dentro do erro pentecostal que quando você traz a verdade bíblica para ele, ele estranha. A mesma coisa o catolicismo, a mesma coisa com os católicos. E é tão bom ver que muitos se convertem da Cristo, né? E saem do catolicismo. Tem aquele irmão até que está com 93 anos, que era padre, inclusive. Quando ele escreveu para mim que ele tinha se convertido, que ele era padre, eu falei, agora é uma encrenca. E está com 93, 94 anos, e feliz da vida, alegre, contente de ter conhecido o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, as boas novas do Evangelho, e a certeza da salvação eterna. Não aquela coisa de religião, de ficar fazendo 1 milhão de coisas para ser de alguma maneira aceito por Deus. Não. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não é apóstolo da igreja ABCD, pela vontade de Deus, não pela vontade de um papa ou vontade de algum líder religioso, não. Pela vontade de Deus. Aos santos, santos vivos, que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. E nós vamos conhecer esses santos. Imagina que a qualquer momento nós vamos ser tirados daqui da terra e vamos conhecer esse pessoal todo, esses que leram essa carta, esses a quem foi dirigida essa carta, nós vamos conhecer no céu. Eles estão lá já desfrutando da presença do Senhor, estão em espírito, né? Porque não foram ainda ressuscitados. Essa é uma dúvida grande também que eu recebo. É impressionante que muitos cristãos não fazem ideia do que é a ressurreição. Não fazem ideia da ressurreição, o que é. Tem gente que me escreve e fala assim, Mário, mas se o crente morre e vai para o céu, por que ele precisa ressuscitar? Por que ele precisa esperar o arrebatamento para ser transformado? Ele já não está lá no céu com Cristo? Está, mas está só em alma e em espírito e alma. Não está em corpo. E nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos completos. O modelo completo do ser humano é espírito, alma e corpo. E na Bíblia, a ordem é sempre começando pelo espírito, alma e corpo. Então, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, primeiro o espírito dele subiu ao céu. E foi lá, inclusive, que ele se encontrou com o malfeitor que morreu na cruz ao lado dele. E ele prometeu ao malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Né? Já marcou encontro naquele dia, apesar do adventismo botar uma vírgula no meio aí dessa resposta do Senhor, só para não deixa o malfeitor estar com Cristo no mesmo dia no paraíso. Não foi isso que ele quis dizer. Ah, cara, enfia uma vírgula lá para deturpar totalmente a passagem. Ele já estava em espírito com o Senhor Jesus Cristo, na presença do Senhor no céu, no paraíso, né? Como fala também a passagem de Paulo. Mas Jesus depois voltou para pegar o seu corpo de volta. Ele desceu de novo, o espírito dele desceu, tomou seu corpo de volta e aí ressuscitou. E depois subiu e foi glorificado em espírito, alma e corpo. Então a esperança do crente é estar com Cristo na configuração que ele está hoje no céu, espírito, alma e corpo. Nada menos que isso. Por isso nós estamos aqui aguardando a vinda de Cristo para nos transformar, se estivermos vivos ainda no arrebatamento, ou se já tivermos morrido, para nos ressuscitar o nosso corpo.
Mas se tivermos morrido, já estaremos com ele em espírito, desfrutando com ele, porque todos os nossos pecados ficaram lá atrás, quando ele morreu na cruz, justamente para pagar os nossos pecados. Não tem purgatório. Por favor, não existe purgatório. Isso é uma mentira que o catolicismo inventou, porque com isso deu muito dinheiro durante a Idade Média, que os padres vendiam perdão de pecados. Ah, seu tio está lá no purgatório, sua mãe está no purgatório. Então, se você der tanto para a igreja, a gente consegue dar um jeitinho de arrumar um habeas corpus para ele ser solto lá no purgatório. Mentira, tudo mentira, tudo coisa diabólica. Eu fico imaginando o que esses caras vão passar, vão sofrer quando tiverem que se encontrar no juízo final, que aí sim, para eles vai ter um juízo final. Para aquele que crê, não. Aquele que creu em Cristo já está salvo, perdoado dos seus pecados, totalmente lavado, totalmente limpo e pronto para o céu. Mas aqueles que nunca creram de verdade, esses serão julgados e lançados no lago de fogo. Vão receber a pena. Esse purgatório, inclusive, não é só no catolicismo que existe. Algumas seitas protestantes têm uma versão de purgatório. Que versão é essa? É aquela que fala assim: não, você vai ter que passar pela grande tribulação para ser purificado ali. Vai ter que passar por sofrimentos da grande tribulação. Ah, é? Ah, então me diz uma coisa: os que morreram antes não passaram. O que foi feito deles? Hã? Se os que estão vivos vão ter que passar pela grande tribulação, os que morreram antes não tiveram esse privilégio, então, de expurgar ou de purgar os seus pecados ou de se purificarem. Então, é mais uma besteira que, inclusive, tem em doutrinas evangélicas algumas seitas que pregam isso. Que alguns crentes mais espirituais, né? Sempre tem a turma né? Os amigos do rei. Os mais espirituais não vão passar pela grande tribulação, eles vão ser arrebatados. Mas a gentalha, né? Aqueles que não estavam tão espirituais assim, esses vão ter que ser purificados durante a grande tribulação. Ah, muito bonito. Então, quem morreu antes não teve chance para isso, né? Morreu e acabou, não teve essa purificação que só terão os vivos, então, supostamente, né? Mas vamos em frente, então. Fiéis em Cristo Jesus. Não é fiéis em Santo Antônio, nem em Maria, nem em Nossa Senhora, nem em São Benedito, fiéis em Cristo Jesus. Hoje uma pessoa católica também me escreveu e toda brava, porque eu falei alguma coisa de catolicismo. Eu falei: por que você não crê apenas em Cristo? Para que você precisa crer numa religião também? Hum? Que adereço é esse? Porque aqui nós encontramos que os crentes eram fiéis em Cristo Jesus. Mas esse é o problema, que dentro do catolicismo você aprende que o que salva é a igreja, aquela instituição lá, com aqueles homens de roupa comprida, de roupas medievais compridas, e falando em latim na missa. Agora não é mais em latim, mas eu fui criado num tempo em que as missas eram em latim, com os padres de costas para o público. Então, esses fiéis aqui de Éfeso, eles são fiéis em Cristo Jesus, que é o que basta. E no versículo 2, ele vem com: a vós, graça e paz. Duas coisas que recebemos quando cremos em Jesus Cristo: graça, graça. Por que graça? Porque graça é favor imerecido. Favor imerecido é graça. Você recebe. Eu preciso entrar em Aparecida do Norte com uma vela da minha altura para receber uma graça. Então não é graça mais. Você fez algo para receber isso, não é graça. Graça é favor imerecido. Você não faz nada em troca. Você não paga promessa, você não faz nada. Graça é graça, e a graça maior é receber a salvação pela fé somente. Nós vamos ver mais adiante
nesse mesmo capítulo aqui, ele vai falar aliás, esse é no capítulo 2, né? Que ele vai falar da salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Mas aqui então a vós graça e paz. E paz. O mundo não tem paz. E o mundo nunca vai encontrar paz. O mundo não vai encontrar paz. O Senhor Jesus falou assim: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por que ele falou isso? Porque o mundo dá uma paz, mas é uma paz falsa. É uma paz passageira. É uma paz de fim de festa. Daí, no dia seguinte vem a ressaca. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a única paz verdadeira e permanente é aquela que o Senhor Jesus dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em mim, ele fala. Que coisa maravilhosa, né? Como é que alguém pode querer rejeitar isso e ficar apegado a uma religião, ficar apegado aos ditos santos, aos ídolos, aos templos, a não sei o quê? Ah, tinha um irmão que ele já está com o senhor. Ele falava assim: se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão. Até por malandragem. Acho que era uma música que tinha do Jorge Ben ou alguém assim, e ele repetia dessa maneira, né? Porque é uma vida fantástica. Ser cristão é uma vida fantástica. Minha mãe morreu de câncer, minha mãe já estava em estado terminal, já com uma bombinha de morfina colocada na cintura, bombeando morfina na veia dela, para aguentar as dores do câncer no osso, nos ossos, né? Então, o fim de vida, assim, mas ela olhava pela janela do apartamento dela e falava assim: meu filho, o senhor vai vir por ali para me buscar. Ele vem por ali para me buscar. Eu vou estar com ele, né? Eu vou estar com ele. E aí, na véspera de morrer, ela pediu para minha irmã abrir o guarda-roupa que ficava na frente da cama dela, dava para ela enxergar o guarda-roupa. Ela abriu o guarda-roupa e falou assim: Ângela, aquele vestido ali, ó, aquele lá, ó, é isso, esse aí. Pega esse aí, já separa, eu quero ser enterrada com esse. Tranquila, feliz porque ia se encontrar com o seu Senhor, sem desespero, sem nada. Tanto é que na véspera dela morrer, a empregada que trabalhava para ela convidou lá um pessoal da congregação cristã para ir lá orar por ela. Aí chegou lá vários homens lá e mulheres, não sei o quê. Ah, nós viemos orar pela sua mãe e tal. Eu falei assim: ah, não, pode orar, mas lá no quarto não. Não, mas nós temos que entrar lá para orar por ela lá. Eu falei: não, não. Vocês não vão entrar lá para orar por ela, não. Não, mas por quê? Enquanto a vida há esperança. Eu falei: ela já está a um passo já de se encontrar com Cristo. Vai orar para quê? Ela está feliz, está tranquila, está em paz. Vocês vão entrar lá para armar aquele banzé, aquela gritaria que normalmente esse pessoal arma, aquela gritaria, dando falsas esperanças. Que isso? Não deixei, não permiti que entrassem. Porque é superstição, é aquela coisa. Pega a pessoa e vai falar: não, mas Deus vai curar, meu amigo. Está podre o corpo já. Já está em decomposição. Como é que vai curar? O meu avô, quando estava com câncer no estômago, foi também um grupo assim, dessa mesma denominação, foi lá visitar, a empregada levou, e ele tinha tirado o estômago. Então ele tinha um buraco na barriga aberto, né? Com sondas e tudo mais. Aí chegaram lá: nós vamos ter que levar ele para a igreja para ser batizado. Aí minha avó falou: não, de jeito nenhum, imagina, vai se batizar. Ele já foi batizado, né? Na igreja católica. Não, não, mas não, isso não vale. Tem que ser batizado lá na congregação. Mas não pode. Não, tem que entrar nas águas. Eu falei: meus filhos, vai colocar nas águas um homem que está com a barriga aberta? Hã? Isso não é sensatez nenhuma esse negócio desse. Né? Já dispensou os caras lá. Ah, então não vai ter jeito para ele, não vai ter salvação. Então, essas coisas, essas crueldades, essas pessoas cruéis, que são pessoas cruéis,
você encontra na religião, porque não conhecem a graça e nem a paz que o nosso Senhor dá. Conhecem só leis e obras e regras e falsas profecias e profetadas para todo lado, mas não conhecem a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, aqui ele coloca Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo estão todos no versículo 2 aqui, ah, porque eles estão em pé de igualdade aqui. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Como Senhor, ele está acima de todas as coisas. Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Como Jesus, ele é Salvador, porque Jesus significa Jeová salva. E como Cristo, ele é o profeta que Deus enviou, que Deus escolheu. Ele é profeta, sacerdote e rei. Essas eram os três atributos de Cristo. Então, você tem isso, você tem tudo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você vai querer uma religião para quê? Me diz. Ah, mas tem um sacerdote lá que vai interceder. Que sacerdote que vai interceder? Hoje, todo crente em Cristo é sacerdócio santo. Isso ensina Pedro na sua epístola. A epístola de Pedro, ele fala sacerdócio santo, sacerdócio real. Todos vós como pedras escolhidas. É triste ver como as pessoas são enganadas por homens vestidos com roupões medievais, viu? Isso aí faz um estrago tremendo. Bendito o Deus e Pai, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com uma bênção, não, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Alguém às vezes me pergunta, como é que eu posso receber uma bênção? Eu vou falar um jeito melhor para você receber todas as bênçãos. Não uma, todas as bênçãos. Porque quando nós recebemos um favor de Deus aqui nesta vida, não é uma bênção no sentido que nós estamos lendo aqui no versículo 3, porque as bênçãos são espirituais. E as bênçãos estão reservadas nos lugares celestiais, não na terra. E as bênçãos estão em Cristo. O que Deus nos dá enquanto estamos na terra são misericórdias. Ah, eu consegui um emprego. Foi uma misericórdia. Ah, eu consegui dinheiro para o almoço de hoje. Uma misericórdia. Eu fui curado de uma enfermidade. É uma misericórdia. As bênçãos nós já temos todas. Misericórdias nós vamos recebendo e oramos até para o Senhor nos dar misericórdias, né? Quando necessitamos. Mas bênçãos, todo cristão tem todas elas já reservadas. Porque aqui é o que ele fala, o qual nos abençoou a quem? A todos nós, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que maravilha essa verdade, né? Uma bênção, deixa eu até me achar de novo aqui. Uma bênção que nós recebemos é de sermos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Israel foi eleito, foi um povo eleito desde a fundação do mundo. Você encontra isso lá em Apocalipse. Aqueles que foram escolhidos ou eleitos desde a fundação do mundo. Mas os santos agora da igreja
da dispensação da igreja, foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse o mundo, o Senhor já sabia que existia um Mário e ele já, lá atrás, ele escolheu esse Mário para salvar. E quando ele levou até mim o evangelho, eu podia espernear quanto fosse. Eu não ia escapar, porque eu tinha sido eleito. Ah, mas então quer dizer que não precisa fazer nada? Foi eleito, já está salvo, tal? Precisa crer. Precisa crer na palavra de Deus, precisa crer em Cristo. Um exemplo muito bom para entender o que é eleição é o seguinte: imagine você ter uma porta e tá escrito em cima da porta assim: será salvo todo aquele que entrar por essa porta. Aí você olha, fala assim: não estou enxergando nada do outro lado, mas vou entrar. Aí você dá um passo de fé e entra. Depois que você entra, você olha por cima, assim, do lado de trás da porta, e está escrito em cima da porta assim: e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Ele completa: será salvo todo aquele que crê e entrar por essa porta e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Porque isso você vai saber depois que entrou. Então, mas então não precisa nem pregar o evangelho. Falei, claro que precisa, porque a Bíblia fala para pregar o evangelho. Ah, mas se os salvos estão eleitos? Então, mas faz o seguinte, ó. Prega só para quem foi eleito. Ah, mas como é que eu vou saber? Você não sabe? Não, então prega para todo mundo. Porque a ordem de pregar o evangelho foi dada. Fomos instruídos a pregar o evangelho, não fomos? Então vamos fazer isso. Não queira discutir com a palavra de Deus. Mas nos elegeu com objetivo, antes da fundação do mundo. O versículo 4 nos fala: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo os beneplácitos de sua vontade. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos predestinados para filhos, predestinados para fazer parte de uma família, a família de Deus. Então, quando somos adotados como filhos, né, filhos de adoção, que fala aqui, mas essa adoção é adoção plena. Quando somos adotados como filhos, somos colocados na família de Deus já como filhos adultos, com todos os privilégios e responsabilidades da filiação. Lá em Gálatas, capítulo 4, diz assim, olha, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa essa posição em que nós somos colocados agora. Somos filhos e herdeiros com Cristo. Você já olhou para o céu? Você já viu quantas estrelas tem? Todas elas criadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E sabe quem é dono de tudo? Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. E agora o crente tem o privilégio de ser também herdeiro com Ele de todas essas coisas. Co-herdeiro com Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo escreve assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa é a posição bendita que todo crente em Cristo tem. Filhos, filhos, não escravos, não servos. E se você lê o Evangelho de João, você vê que tem uma hora que ele fala assim: não vos chamarei mais servos, mas vos chamo amigos, porque vos fiz conhecer todas as coisas, tal. Mas depois ele vai além e os chama de irmãos. Vai, ele fala para Maria, vai e diz a meu pai e vosso pai, a meus irmãos e aos meus irmãos. Ele nos chama de irmãos agora, porque somos coerdeiros com ele. E Deus nos escolheu para isso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido ou eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mais uma vez aqui falando da eleição. Então, como é que eu posso ter algum temor de que vou ser deixado para trás quando Cristo vier? Não tem jeito. Não tem de maneira nenhuma. Ele jamais vai se esquecer de mim, ele jamais vai me deixar. Os seres humanos esquecem. Eu tenho um parente até que ele tinha 6 filhos e uma vez parou na estrada para a criançada toda fazer xixi e aí subiu todo mundo na Rural Willis, né, que era o carro dele, e foi todo mundo embora. Quilômetros mais tarde, ele olhou para trás e falou: ué, cadê o fulano? Tinha esquecido um moleque na beira da estrada. Ele fez a volta, voltou lá, o menino estava sentado no acostamento, esperando. Porque o homem falha, o homem esquece. Mas o Deus que nós temos, o Senhor que nós temos, esse não falha, esse não esquece. Esse nos tem por filhos. E, e já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Já temos uma cidadania celestial agora. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu quero, talvez seja a hora de ver se tem alguma reclamação aqui da clientela, né? Olhando aqui no chat se tem alguma pergunta. A Edna pergunta: a quem são dirigidas as palavras do Apocalipse? Saí dela, povo meu. À igreja ou aos judeus? Essas palavras já se aplicam hoje? Bom, ali você está falando de Apocalipse 18, se não me engano, né? Saí dela, povo meu, para não seres condenados nas suas mesmas maldições ou tal. Na realidade, ali está falando para a grande Babilônia, para a grande meretriz. A grande meretriz não são judeus. A grande meretriz é a cristandade apóstata que abandonou a verdade e dominou o mundo durante séculos, encabeçada por Roma, encabeçada pelo catolicismo romano, mas as outras igrejas protestantes são filhas de Roma. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 2, se não me engano, o Senhor fala assim: ferirei de morte os teus filhos ou tuas filhas, quando se dirige à Igreja Católica Romana, porque toda seita protestante ela é filha do catolicismo romano. E depois do arrebatamento da igreja, todas essas igrejas irão se unir debaixo do Papa. Já estão se unindo, né? Hoje já fazem os cultos ecumênicos, hoje já está todo mundo junto aí, todo mundo de braços dados, né?
E aí, quando a Babilônia, a meretriz, cair, aqui o versículo é esse, Apocalipse 2:23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, quando acontecer aquilo lá de Apocalipse, no final de Apocalipse, da grande Babilônia, que vai ter as suas carnes comidas pela besta, vai cair, né? Aquela que estava montada na besta vai ser derrubada pela besta e vai ser, então, comida pela besta. Mas quando acontecer isso, mesmo dentro desse sistema, vão existir alguns que realmente não estavam ali de gaiatos, né? E a esses é dado, então, a ordem de sair do meio dela. Agora, essa ordem vale também para todos os tempos, vale para hoje. Então, uma pessoa hoje que está mergulhada até o pescoço dentro do sistema católico romano, do sistema protestante, que é das filhas do catolicismo, deve se apartar. Leia Hebreus, né? Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando a sua vergonha. Fala lá em Hebreus capítulo 13. Então, aquilo serve também para os nossos dias. Não é dirigido a judeus, é dirigido à cristandade apóstata. À cristandade apóstata. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Alguém colocou, o Alexandre colocou aqui um versículo, Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Exatamente, esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós temos. Ainda que dê tudo errado, ainda que a vida seja uma droga, como fala aquele profeta, né? Ainda que as cabras não deem cria, e não tenha, não tenha gado no curral, alguma coisa assim, ainda assim eu hum, me. Ah, esqueci o versículo. Esqueci. A memória não está mais boa, não. Acho que está em Abacuque. Acho que é Abacuque, né? Isso, Abacuque capítulo 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, e nos currais não haja gado, ou seja, deu tudo errado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse trechinho aqui, me fará os meus pés como os das servas. Quem já viu algum vídeo, algum filme desses que passa no Planeta Animal, animais e tal, e já viu como é que são as cabras monteses, as cabras montanhesas, as cabras que vivem nas montanhas, que na verdade servas também são caprinos, né? Como elas conseguem subir em parede. Tem um vídeo que é de uma represa, uma barragem, uma represa de concreto, com aquele paredão da represa, assim, de concreto, é levemente inclinada, né, a parede. E cheio de cabra andando, andando assim de lado na parede de concreto inclinada. O casco dela deve ter uns ganchos, uns anzóis, não é possível. Porque elas conseguem andar até onde é impossível andar. E é assim que Deus faz os nossos passos nesse mundo também. Naquilo que seria totalmente contrário, ele nos faz andar. Mais alguma dúvida, irmãos?
Nós fomos até. Vamos marcar aqui, né? Efésios 1. Fomos até o 5, né? Isso, Mário. Efésios 1, versículo 5. Então tá aí. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa também. Eu geralmente eu engato primeira marcha aqui, saio correndo e nem olho para os lados para ver se tem alguém, alguém tentando me alcançar. Mas então. E o Dal tem um negócio nesse programa aqui que ele altera os números. Olha, ele colocou aqui que tem 52 pessoas participando, mas não acredita não, viu? Isso aqui ele que hackeou. Ele hackeou esse programa aqui para parecer que tem muita gente, mas não tem não, viu? Não acredita no Dal, não. Dal, se um dia eu for fazer um programa de rádio desse de auditório, eu vou contratar você para ser o animador de auditório. Fala sobre julgo desigual. Julgo desigual é qualquer sociedade que você entra e não pode sair. Qualquer compromisso que você faz com o incrédulo e não pode desfazer. Então, por exemplo, um casamento com o incrédulo é julgo desigual, embora o casamento seja instituído por Deus, mas você vai ter problemas, porque o crente vai querer uma coisa, o incrédulo vai querer outra. E aí você não vai ter o cordão de 3 cordas, né? De 3 fios, que é o que não arrebenta, que é 3 fios. Um fio, o Espírito Santo, no meio desse cordão. Mas então a sociedade, por exemplo, eu vou abrir uma lojinha lá com meu amigo, muito legal, tá legal, abre a lojinha lá, depois você vai ver. Primeira vez, a primeira hora que tiver que burlar o imposto, ele vai burlar o imposto. E você vai ficar chupando o dedo. Meu pai sempre falava que sociedade sempre tem um que entra com a experiência e um que entra com o dinheiro. Aí os dois brigam, o que entrou com a experiência sai com o dinheiro, e o que entrou com o dinheiro sai com a experiência. Então, muito cuidado com o jugo desigual. Qualquer tipo de sociedade que seja. Não, aqui a pergunta foi: é considerado jugo desigual se uma pessoa está à mesa e a outra não, mas as duas professam ser cristãos? Não, não é nesse sentido, porque estar à mesa não tem nada a ver com julgo, nada a ver, é uma questão pessoal, é uma questão unicamente pessoal. O julgo é uma sociedade, uma associação. Se a mesa, se a ceia, se a assembleia aceitasse um incrédulo na mesa, por exemplo, ela estaria agindo em julgo desigual, porque tá pondo irmãos crentes junto com o incrédulo na mesma comunhão. Por exemplo, se você pretende partir para a carreira política, você vai ter que necessariamente entrar num julgo desigual, porque para ser político você tem que ser filiado a um partido. E quando você se filia a um partido, você precisa aceitar as decisões do partido. E seu partido vai ter uma votação lá no Congresso, que é, por exemplo, para defender o aborto. E você faz parte do partido, você vai ter que votar a favor do aborto, porque você está no julgo desigual.
Não, mesmo assim, Edna, se um se reúne ao nome do Senhor, outro de uma denominação cristã, não é julgo desigual. O julgo desigual é um incrédulo e um crente, ok? Então, porque se o outro é crente, ele é um crente sem entendimento, ainda que ele devia se apartar da denominação. Mas você não pode fazer uma distinção assim. Por exemplo, tem um versículo lá em, ah, em Hebreus, não, acho que é em Gálatas que nós lemos, né? Principalmente os da família da fé. Eu acho que é Gálatas. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Outra versão fala os da família da fé. Quem são os domésticos da fé? Quem são os da família da fé? Os irmãos em Cristo. Ah, os da minha igreja? Não. Os irmãos em Cristo. Todos. É sempre bom entender isso, que Deus não faz distinção no corpo de Cristo. Não faz assim, esse aqui é membro do corpo de Cristo denominacional e esse é membro do corpo de Cristo não denominacional. Não existe isso. Existe o corpo de Cristo, existe um só corpo e dele fazem parte todos os salvos, mesmo aqueles que não estejam congregados ao nome do Senhor. Tem até um caso interessante, um irmão uma vez, isso acho que foi no Canadá ou nos Estados Unidos, acabou a ceia, ele foi pegar o ônibus e ele estava no ponto de ônibus, aí chegou um outro que ele sabia que era um crente em Cristo, um outro irmão no ponto de ônibus. Aí ele cumprimentou e falou assim: ô, cara, vi você hoje lá na ceia, na reunião. Não, você está enganado, eu nunca fui lá. Mas eu vi você lá, você estava lá. Não, eu nunca fui lá. Você estava lá, eu vi você. Eu vi você no pão. Eu vi você no pão. Porque quando nós celebramos a ceia, naquele pão nós vemos não apenas a representação do corpo de Cristo que morreu na cruz, mas também a representação do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que há um só pão, um só corpo. Todos os salvos estão representados naquele pão. Até o padre da igreja da esquina, se ele é um crente em Cristo, ele está representado naquele pão. Bom, tendo o que havia para o momento, acho que podemos ficar por aqui, Dal. Certo, Mário? Pronto. Deixa eu. Aqui.